E aí, tudo bem com vocês? Eu sou Miguel Alves. Então, nesse vídeo, né, eu quero falar o seguinte, né, que tem, né, protestante aqui nos comentários, usando, né, os pais da igreja, sem compreender do que se trata, ou usando puramente, né, a malícia, né, humana. Veja, tudo começou quando esse protestante colocou um comentário, né, sobre São Cirilo, né, de Jerusalém. Eu já falei isso aqui essa semana, né, num vídeo. Mas ele insiste em usar esse mesmo texto, né, aqui nos comentários do canal. Ele insiste em usar o mesmo texto, né, de São Cirilo. A gente não sabe qual é a real que ele quer chegar, né, a moral que ele quer chegar. Porque ele usou o texto de São Cirilo, eu vou colocar na tela aí esse texto que ele usou, né, onde São Cirilo diz, olha, que a doutrina tem que ter apoio bíblico, né? Não se pode ensinar nada que não tenha, né, como provar nas Sagradas Escrituras. Então, ele usou esse texto contra nós católicos, né? Na mentalidade dele, tá contra nós católicos. E obviamente que não, né? São Cirilo é um dos pais da igreja, né, dos primeiros séculos. Obviamente que a igreja, né, está respaldada nas Sagradas Escrituras. Lógico que está. Foi a própria igreja quem canonizou a Bíblia como a gente tem hoje. A igreja é anterior, né, à Bíblia, né, ao Novo Testamento. Então, como é que a igreja não tem respaldo bíblico, né? Se foi ela que moldou a Bíblia que a gente tem hoje. Jesus Cristo enviou a igreja, né? Jesus Cristo enviou a igreja. 20 anos depois, cerca de 20 anos depois, é que a igreja, né, essa igreja de Cristo vai começar a escrever o Novo Testamento, né? Então veja, a Bíblia é um instrumento da igreja católica. Então o cidadão pega um texto desse, de um pai da igreja, dizendo, olha, só se tenha, né, só se ensine, se tiver como provar nas Sagradas Escrituras, está falando da igreja católica. A igreja católica tem como provar nas Sagradas Escrituras. Ela recebeu a autoridade, né, do próprio Cristo de ligar e desligar, né, alguma coisa. O texto bíblico está lá. Aí ele diz, mas coloca aí um texto bíblico que apoie, né, o catolicismo, que apoia a igreja católica. Meu Deus, né, o que é isso? Né? Foi a própria igreja que moldou a Bíblia como a gente tem lá hoje. Então aí ele usou esse texto, né, de São Cirilo. É lógico que a gente sabe que a igreja católica tem, né, todo o respaldo bíblico para atuar. Essa autoridade de ligar e desligar. Quando ele foi, né, desmascarado nesse assunto, veja o tom da conversa dele com relação aos pais da igreja. Quando ele foi refutado nisso, acho que a princípio ele achou que ia passar bem, né, esse texto de São Cirilo. Quando eu disse, não, mas aí esse texto está perfeito, isso aí é um pai da igreja. A igreja está respaldada nas Sagradas Escrituras. Então, mostra para mim, né, a autorização para o protestantismo, por exemplo, que eu indaguei ele. Aí pronto, aí é uma escuridão total. Aí não existe nada nas Sagradas Escrituras que aprove o protestantismo. É uma rebelião do século XVI. As Sagradas Escrituras já estava fechada. Não existe nenhuma profecia com relação, né, a essa vinda desse movimento protestante. Não existe nada que respalde, né, que aprove isso nas Sagradas Escrituras. Aí ele foi. Aí diante disso, ele começou a atacar os pais da igreja. Veja, vou colocar aqui alguns comentários aqui na sua tela para você ver. Aí ele começou a duvidar dos pais da igreja, né? Aí ele começou a dizer, mas como é que você prova que os pais da igreja estão certos? Mostra um texto bíblico que prove que os pais da igreja estão certos. Ué, Mateus 16, 19, tudo que ligares será ligado, tudo que desligar será desligado. Aí quando ele se viu apertado, né? Aí ele disse, me mostra na Bíblia oração pelos mortos, mostra aquelas coisas que os protestantes sempre dizem nos comentários, né? Aí quando eu disse a ele, olha, eu tenho um texto aqui de São Cirilo, rezando pelos mortos, falando da intercessão dos santos. Aí quando eu disse isso, aí ele vai dizer, olha, não, ele pode ter rezado até para um cachorro, né? Ele pode até fez isso e aquilo, quero que você me mostre isso na Bíblia. Veja, aí nesse ponto, São Cirilo agora não tem mais autoridade nenhuma. Quando ele pensava, né, enquanto ele estava pensando que o primeiro texto que ele colocou, São Cirilo dizendo que a doutrina, que o ensinamento tem que ter apoio bíblico, aí ele estava achando que isso ia favorecer eles, né? Agora, quando São Cirilo
está rezando pelos mortos, em outro texto, que eu falei para ele que tem um texto, eu tenho um texto aqui de São Cirilo rezando pelos mortos. Prove essa heresia na Bíblia, prove isso na Bíblia. Aí ele mudou, mostrando que ele estava com malícia, usando o texto fora do contexto e imaginando que estava favorecendo eles. Aí veio com essa questão, né? E agora, confiar nele, confiar nos pais da igreja, qual, né, a credibilidade você tem nesses pais da igreja seu, né? Aí eu disse para ele, olha, o que vale, né, o que vale para nós católicos é o resultado final sobre um dogma, sobre a questão decidida. A gente sabe que houve discussão, que houve pessoas que apoiavam um determinado dogma, outros não. Assim também foi a Sagradas Escrituras. Aí eu disse para ele nos comentários, é lógico que a gente tem credibilidade nos pais da igreja, porque foram eles que moldaram a Bíblia como a gente tem hoje. E veja, né, e vale a pena a gente lembrar que a Bíblia foi moldada durante muito tempo. Ela terminou de ser escrita, o Novo Testamento, por volta do ano 100, e só vai ser canonizada lá para o final do 4º século. Ou seja, podemos dizer aí, mais de 300 anos, eles discutindo qual era, né, os livros sagrados. É lógico que houve quem contestasse, é óbvio que houve, né, alguma dúvida, é óbvio que ele não tinha toda a resposta pronta na hora, é óbvio que um pai da igreja pode ter discordado de outro, sim, mas veja, o que vale para nós é o resultado final. Você acha que esse Novo Testamento que a gente tem hoje foi o Espírito Santo que ditou para alguém e escreveu letra por letra, deixou em cima de uma mesa, né, bonitinho, olha, o cânon sagrado, né, os 27 livros são esses? Você acha que foi assim? Não. Foram anos e anos a igreja rezando esses textos na comunidade, sendo guiada pelo Espírito Santo para chegar ao resultado que chegou hoje. Então, né, esse protestante chegar nos comentários trazendo, né, um texto do pai da igreja, dizendo, olha, ele se contradiz aqui, olha, ele teve dúvida ali, e agora? Crê nele ou não crê? Veja, imagine quando ele estava formando as Sagradas Escrituras. É lógico que houve dúvida, é lógico que ele não tinha resposta na hora, pronta para tudo, né? É óbvio que houve quem apoiou os 27 livros da própria igreja, e houve quem queria colocar mais, houve quem queria tirar. Então veja, essa disputa, a gente sabe que houve. O que fica para nós é o resultado final, como eu disse para ele nos comentários. O que fica para nós é o resultado final. Vai estudar, vai questionar, porque não são 28 ou porque não são 26. Se você for questionar a história, você vai ver disputas em torno desse cânon sagrado. Você vai ver disputa. Aí você vai lá atrás e vai dizer, não, mas espera aí, esse pai da igreja queria colocar mais um livro, ou esse pai da igreja queria tirar um livro. Houve quem queria rejeitar o Antigo Testamento inteiro. Houve os que disseram, não, o Antigo Testamento tem que estar junto também na Bíblia Sagrada. Entende, meus irmãos? Então, essas disputas, essas dúvidas, sempre houve na Santa Igreja. A gente sabe disso. O que vale, é como eu falei para ele, o que vale é o resultado final, né, de um dogma, é o resultado final da decisão do cânon sagrado que a gente tem, né? Então veja, então, se você perder a credibilidade nos pais da igreja, você perde a credibilidade também nas Sagradas Escrituras. Porque as Sagradas Escrituras, como eu disse, não foi um livro, né, ditado, o Espírito Santo falando e os apóstolos sentados e escrevendo, não. Foi moldado na comunidade. Foi crescendo, né, essa crença nesses livros que a gente tem hoje na própria comunidade. Foram lendo na comunidade e foram identificando esses livros que a gente tem hoje. Foi dessa forma. Então, se essa igreja perde a credibilidade para você, o Novo Testamento perde também a credibilidade. É como disse Santo Agostinho, eu não creria, né, nos evangelhos se isso não me levasse à autoridade da Igreja Católica. Só um tolo que não percebe isso. Desculpa aí a expressão, né, mas só um tonto, um tolo que não percebe isso. A Bíblia, como você tem ela hoje na sua casa, ela não caiu do céu desse jeito. Ela foi formada justamente por esses homens que esse protestante colocou nos comentários, né, que duvidou deles, da credibilidade deles. Veja, eles eram homens limitados, sim, homens de carne e osso, homens com suas falhas, mas com seus, né, acertos, sim. Justamente esses homens
o Espírito Santo escolheu para formar a Bíblia que a gente tem hoje. Então, se você despreza essa comunidade, você não está entendendo, né, que esses evangelhos, que é esse Novo Testamento, foi moldado justamente por esses pais da igreja, lá no início. Justamente por eles. Então, se você o chama de herege, se você acha que eles são herege, é provável que na sua visão, dentro das Sagradas Escrituras do Novo Testamento, está cheio, né, de heresia. Porque esses textos foram escolhidos pelos pais da igreja, né, lá dos primeiros séculos. Então, se você acha que nos dogmas tem heresia, que foram moldados, né, por esses pais da igreja, acha que a fé católica tem heresia, que foi moldada, foi formada, berçada, né, pelos pais da igreja, se você o chama de herege, o mesmo acontece com as Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras não caiu pronta do céu. Ela foi formada por esses pais da igreja lá do início dos primeiros séculos. Entende? Olha só a gravidade que esse protestante chega. Mostra um texto, né, do pai da igreja, com segundas intenções, depois muda a conversa, chama o pai da igreja de herege. Se eles estão ensinando heresias, né, lá no início da igreja cristã, né, se eles estavam ensinando heresias, como é que você confia nas Sagradas Escrituras então? Né? Porque aí você vai ler as cartas de Paulo, vai ler Atos dos Apóstolos, vai ler o próprio Evangelho e vai dizer, poxa vida, Cristo não deixou isso aqui escrito. Os apóstolos escreveram, mas para nós estava perdido, porque a gente não sabia identificar. Isso aí foi sendo identificado na comunidade, guiada pelo Espírito Santo, rezando, né? Mais de 300 anos, como a gente já falou aqui, para canonizar as Sagradas Escrituras. Então, se essa comunidade está errada, cheia de heresia, está tudo dentro das Sagradas Escrituras. Porque o que está dentro das Sagradas Escrituras escrito, foram escolhidos por eles. Alguém vai dizer, não foi escolhido pelo Espírito Santo. Sim, foi um trabalho do Espírito Santo com os homens. E o Espírito Santo escolheu quem? Escolheu os homens, os católicos, para trazer, né, essa boa nova. Entende? É exatamente o que disse Santo Agostinho. Eu não creria nos evangelhos se isso não me levasse, né, à autoridade da Igreja Católica. É exatamente isso. É só estudar a formação, né, do cano bíblico. Não foi um livrinho que alguém ditou, que o Espírito Santo ditou e você escreveu de uma vez só, né, perfeitinho ali, não. Foram anos e anos, séculos, né, de disputa para chegar a esse resultado que a gente está hoje. Foi o que eu disse para o irmão, para esse irmão protestante. Ah, o pai da igreja aqui, você vai acreditar nele? Ah, eu devo acreditar nesse pai da igreja, sim ou não? Eu disse para ele, devemos sim acreditar. Por quê? Foram esses pais da igreja também que formou a Bíblia. Ou você acredita na Bíblia ou não? Foram esses pais da igreja, guiados pelo Espírito Santo, que formou as Sagradas Escrituras. Se você está lendo as Sagradas Escrituras, você está confiando neles. Entendeu? Eles fizeram isso guiado pelo Espírito Santo. Obviamente ele fez isso guiado pelo Espírito Santo. Agora ele só foi guiado pelo Espírito Santo quando formou o cânon bíblico, quando formou, né, quando canonizou um dogma. Ele não estava guiado pelo Espírito Santo. Então a sua fé é extremamente, né, vazia, né, e interesseira. Negar a igreja por interesse. Porque eu fundo a minha própria igreja, como eu mostrei essa semana no vídeo, né, várias igrejinhas diferente uma da outra, independente uma da outra, cada um vivendo daquilo na sua garagem. Negar a Igreja de Cristo não tem respaldo bíblico, não tem respaldo, né, histórico, não tem outra explicação plausível. Não tem, né, nenhuma explicação plausível para alguém negar a Santa Igreja de Cristo. Não tem. Só interesses mesmo. É o que a gente pode dizer, infelizmente, né? Então é isso aí, meus irmãos, que eu quis mostrar para vocês nesse vídeo. Se você não é inscrito nesse canal, né, se inscreva, compartilhe aí com seus amigos. Muito obrigado e fique com Deus.